Palavras de uma Bruxa inicia hoje o programa trazendo duas pessoas muito especiais, dando uma continuidade àquele programa que a gente iniciou com o Giovanni e com a Tati, falando a respeito da criança autista. Então, hoje trago para vocês mães de criança autista. A Grazi está aqui do meu lado, quero que você apresente um pouquinho para nós. Meu nome é Graziela Machado, tenho 37, desculpa. Sou mãe de uma menina autista, que tem autismo severo, que é não verbal, ela não fala, e ela tem hoje 12 anos. Moro em Imbé. É isso? Isso. E temos aqui do meu lado a Aline, que é presidente da Associação do Autismo do Litoral Norte. Me chamo Aline, né? Estou à frente, né, coordenando um grupo de pais hoje no WhatsApp com várias famílias. A gente tem hoje 118 pessoas dentro desse grupo. Tem um filho autista, né? Ao contrário da Grazi, o meu ele já tem um autismo mais leve. Ele tem 9 anos, se chama Murilo. E a gente mora em Tramandaí. Ótimo, maravilhoso. Gurias, eu trouxe vocês principalmente para que as pessoas que estão em casa, os nossos internautas, eles entendam o seguinte: eu tenho observado muito, principalmente agora, nós estamos em alta temporada aqui, né, no litoral, e a gente observa, eu observo muito, eu tenho esse olhar, porque tenho a Grazi como minha amiga há muitos anos, né? Atendi a filha, a Manu, né, de muito tempo. Tive essa convivência maravilhosa com a Manu, aprendi muito com ela. Então, eu não sou profissional na área, mas eu tenho empatia com essas crianças e esses pais. E eu observo, né, no mundo lá fora o preconceito que esses pais enfrentam, que essas crianças também enfrentam, né, e eu fico indignada de ver certos absurdos, né. E qual foi a minha ideia no Palavras de uma Bruxa? A minha ideia é trazer pais que já passaram por várias situações, tenho certeza, né, com esses filhos, e que nos passe um pouco dessa experiência para a gente aprender a ter um pouquinho mais de cuidado com essas crianças e com esses pais. Começo contigo, Grazi, pode ser? Por favor, me conta um pouquinho da tua experiência com a Manu. Por onde tu quiser começar, como é que foi o diagnóstico, as experiências que tu tem com ela, que a gente estava nos bastidores antes do programa já falando. Por favor, Grazi, eu quero essa experiência para falar para os pais, por favor. Bom, meu nome é Graziela, como eu já tinha me apresentado. O nome da minha filha é Manuela, que eu esqueci de falar antes. Ela vai fazer 13 anos esse ano, e há praticamente 10 anos atrás a gente teve o diagnóstico de autismo severo. Ela teve um desenvolvimento inicialmente normal, engatinhou, caminhou, tudo no prazo normal, começou a falar, estava aprendendo a falar algumas palavras, e aí com 1 ano e meio ela teve um bloqueio na fala. Esse bloqueio na fala me fez procurar pediatra, que me indicou fazer um exame de audiometria com uma fonoaudióloga, que depois me indicou um neuropediatra, e assim a gente foi fazendo vários exames durante 1 ano até chegar no diagnóstico. Ela tinha 2 anos e meio quando teve diagnóstico de autismo. Na época, não sei se em função da gente não ter muitos profissionais capacitados aqui no litoral, não era muito falado em graus de autismo. Então, nunca me foi pedido nenhum exame, nada nesse tipo, só me orientaram a procurar todo tipo de terapia que eu pudesse procurar para trabalhar o desenvolvimento dela, para ela ter uma qualidade de vida o mais dita normal possível, né? E eu nem olhei para trás e fui em busca disso, fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicóloga, psicopedagoga, tudo que a gente tinha ao alcance aqui no litoral a gente foi fazendo, e durante esses 10 anos, né, às vezes trocando de profissionais, sempre buscando o melhor para ela, né, até que agora, o ano passado, nós mudamos de novo de médico, nós encontramos um pediatra especialista em autismo em Porto Alegre, que me pediu um exame para saber sobre essa funcionalidade dela, para minha surpresa, 10 anos depois, né? Isso foi muito importante para a gente identificar em que grau de autismo que ela se encontrava e quais as áreas que a gente tinha que trabalhar mais, porque a minha preocupação com ela, já que ela é não verbal, ela não fala e tem autismo severo, ela tem uma grande dificuldade de interação social, a minha preocupação é
quem vai cuidar dela depois, porque eu não vou durar a vida toda, né? Então essa é uma das preocupações, acredito que não seja só minha, seja de muitas mães. Então, em função disso, a gente está fazendo esses tratamentos, mudou um pouco o foco do ano passado para cá, com a orientação desse médico, e estamos seguindo, buscando tratamento, sempre buscando o melhor. E alguns anos atrás, eu acredito que há uns 6, 7 anos atrás, eu te encontrei, né, através da indicação de uma amiga, como terapeuta holística, para a gente entrar também com tratamento com florais, porque ela sempre teve transtorno do sono, ela nunca dormiu à noite muito bem, sempre dormiu muito pouco, dormia 2 horas, 3 horas, enfim, né, e todo mundo sabe que todo mundo precisa dormir bem, principalmente uma criança autista que às vezes também tem traço de hiperatividade, então a gente precisa descansar para ter um dia produtivo, e ela durante muito tempo teve terapia todos os dias da semana, então ela precisava dormir bem. E aí eu te encontrei, graças a Deus, tu entrou no meu caminho. Graças a Deus vocês entraram no meu. Desculpa. Amada. Grandes experiências tivemos juntas. Grandes. Né? Aprendemos muito com a Manu. Eu sou muito grata a Manu e a ti por ter me mostrado tantas coisas a respeito da criança autista. Eu já os amava de longe, né, sem nem ter muito conhecimento. E eu venho aprendendo com a Grazi e com a Manu esses anos todos que eu trato dela e da mãe, porque mãe de autista, gente, precisa de tratamento também, porque não é fácil o que elas enfrentam. Não é, Aline? Me conta um pouco da tua experiência. Bom, eu tenho o Murilo, né, que tem 9 anos, e eu acredito que todo o caminho de uma mãe que vê que a criança tem alguma coisa diferente, né, a partir do momento que ela está desenvolvendo, sim, a gente vai procurar uma ajuda. Claro. O meu caso foi mais ou menos parecido com o caso da Grazi. Uhum. O meu também, ele desenvolveu certinho até um certo ponto, até 1 ano e 4 meses por aí, ele fez tudo tranquilo que uma criança tem que fazer. Sim. E de 1 ano e 4 meses para depois, ele começou a regredir, né? Ele começou a não olhar mais nos olhos, ele começou a ter fixação por um brinquedo só, as pessoas falavam com ele não olhava, não interagia, então isso aí, e a ausência da fala. Então, ao contrário da Manu, o Murilo ele não desenvolveu a fala até os 2 anos. Então, a gente achou estranho e começou a procurar meio que no tiroteio, assim, né? O que eu vou fazer? Sim. Em vez de eu ir num pediatra, eu fui direto numa fono. Sim. Aí a primeira fono falou para mim que não, que menina é mais preguiçoso que menina, que ele estava na época dele, que ele ia falar, mas tinha que esperar, porque ele era preguiçoso. E aí a gente tem aquela coisa, né? Um coração de mãe não se engana, né? Sim. E eu disse pro meu marido assim, olha, alguma coisa tem e vamos procurar uma segunda opinião. E foi onde a gente procurou uma fonoaudióloga particular. E foi ela assim que me direcionou, sabe? A gente ficou na consulta, eu acho que mais ou menos 1 hora. E quando eu saí de lá, eu saí aos prantos, porque não é fácil tu receber, né, de alguém que o teu filho possa ser autista. Primeiro, pela falta de informação que eu tinha, que eu não sabia o que era o autismo. Então, eu saí meio que desesperada de dentro do consultório. E foi assim, graças a Deus, eu tive que passar por essa experiência, porque hoje a gente se fortalece para ajudar outras famílias que estão passando pela mesma situação e não sabem aonde recorrer, que foi o que a gente já passou. Então, hoje a gente que já passou, já tem um caminho ali dentro do autismo, a gente pode dar um suporte, um apoio para essas mães que estão pegando um laudo agora, que não é fácil, e dar um caminho, né, abraçar ela, cuidar e dizer, te acalma, que o dragão não tem tanta cabeça assim, ele sim, tem menos. Sim. E juntas a gente consegue sim, sim, um caminho aí que tem tratamento, tem terapia, né? Claro que os pais precisam aceitar o diagnóstico, precisam entender que, claro, não é o que queria, mas já que veio, então vamos filtrar as coisas e focar só naquilo ali, que é a criança que precisa muito da gente na primeira infância ali, que é dos 2, 3, 4, até os 5 anos eles têm um desenvolvimento muito bom quando eles são estimulados. Sim, 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 sim.
Eu também preciso da experiência de vocês. Nós estávamos falando, antes de iniciarmos o programa, falando sobre esse grupo que vocês têm no WhatsApp, né? Vocês interagem, todas as mães, né? Eu acho isso maravilhoso, porque vocês trocam experiências, né? E vocês me deram a notícia, me passaram a notícia que existem muitos casos, né, da discriminação dessa criança em lugares públicos e situações muito constrangedoras para esses pais, né, e para essas crianças. Vocês poderiam me contar um pouco disso? Uma das duas, Grazi, pode me falar um pouco disso? Para a gente esclarecer as pessoas, né? O que eu gostaria de fazer um apelo, digamos assim, que as pessoas abrissem um pouco o seu coração e a sua mente para enxergar que não existe só o autista de alto funcionamento, aquele autista que é gênio na matemática. Que aparece nos filmes americanos. Que todo mundo vê nos filmes, né? E que existe, sim, aqui na nossa cidade, aqui no nosso litoral, no nosso dia a dia, o autista que é severo, que não fala, que por um simples não que tu diz, ele entra em crise, se joga no chão, bate a cabeça, se morde. E acontece muito, a gente vê ali no WhatsApp, no nosso grupo, as mães relatando que hoje, em pleno 2019, as pessoas discriminam na rua, apontam o dedo, falam que a criança é mal educada, que a mãe não dá educação, que o pai não dá educação. Então é muito fácil, eu acho, apontar sempre o dedo assim, para o erro do outro, né? Para o problema do outro, sem nem saber o que está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem muitas crianças autistas aqui na nossa região, o número vem crescendo cada vez mais. A minha mãe foi professora até agora, uns anos atrás, se aposentou, e antes dela se aposentar, ela já tinha me dito que tinha pelo menos uma criança autista em cada turma nas escolas do município. Então, é um número muito grande, as pessoas precisam abrir a cabeça, abrir o seu coração, e no momento de crise, não ficar com vergonha, não ficar com medo, e muito menos querer apontar o dedo e dizer que a mãe não dá educação. É ir lá e perguntar, olha, está precisando de alguma ajuda, está precisando de alguma coisa, às vezes um copo d'água, posso te ajudar, às vezes alcançar alguma coisa que caiu no chão, ajudar a mãe com essa criança a atravessar a rua, a chegar no carro, a chegar onde ela estava querendo ir. Eu, por exemplo, já precisei muitas vezes de ajuda de estranhos na rua, porque minha filha é grandona, não é que nem eu, assim, de descendência alemã, então ela é bem maior que eu e mais pesada, e quando ela entra em crise eu não consigo controlar ela sozinha, eu não consigo segurar, então eu já precisei muito de ajuda, só que eu não tenho problema nenhum em dizer, me ajuda, minha filha é autista, não consigo segurar. Eu, graças a Deus, sempre aceitei isso desde o início, nunca tive problema, mas tem pais que têm vergonha de falar, que não aceitam 100%, mas que precisam igual de ajuda de todo mundo. Então, isso não é só para o autista, né? Para tudo na vida é muito fácil passar e apontar o dedo, né? E apontar o problema do outro, ou o erro do outro, ao invés de tentar ajudar e sempre tentar enxergar o melhor, né? O melhor que a gente pode fazer por alguém. Então, era mais um pedido, assim. Sou grata por isso, Grazi. Aline, como é que as pessoas podem chegar para esta associação? Porque, digamos assim, o pai e a mãe que estão observando no comportamento do filho, isso que a gente vem relatando, eles podem pedir ajuda para a associação dar um apoio, um suporte para esses pais, porque vocês já tiveram um caminho, né? Vocês podem fazer isso? De que maneira pode ser feito isso? Na verdade, a associação ela vem como um suporte para essas famílias e crianças, né? Sim. Então, o que acontece? Muitos pais, às vezes, eles nos procuram e querem entrar no grupo de pais porque eles estão meio perdidos, pegaram o diagnóstico recente, não sabem como é que funciona a síndrome, né? O que a gente já passou, o que a gente pode ajudar. Então, a gente atua nessa área por enquanto, porque a nossa intenção é o quê? É ter um espaço físico para atender essas crianças, essas famílias, né? Para a gente ter um apoio real ali. Enquanto grupo agora, né, Grazi, a gente está dando um apoio o emocional, o de direcionar, olha, eu já fui nesse especialista aqui, quem sabe eu tenho o telefone, eu vou te alcançar, tu liga, né, vê como é que tá as tuas condições,
tem vários outros neurologistas que a gente conhece, tem outros psicólogos, então a gente vai passando o telefone, vai passando informação, vai passando experiência e vai dando meio que um colo ali no grupo, né? Até a gente passar para aquela fase concreta mesmo que a gente quer o quê? Atendimento de saúde para aquelas crianças, atendimento multidisciplinar dentro da associação para essas crianças. Então, a gente faz aqui um apelo também em nome da associação, que quando nós formos buscar apoio, buscar amparo, buscar ajuda do município, né, do Litoral Norte, que as pessoas nos ouçam e estejam abertos, né, que tenham empatia, estejam abertos à causa e busquem nos ajudar, nos apoiar no que a gente precisa, no que a gente, né, nas ideias que a gente tem, porque nós somos mães, nós não somos especialistas no que a gente quer fazer. A gente está buscando uma forma de mudar o quadro atual, de mudar a situação. Então, a gente, com a associação, com os pais juntos, a gente acredita que, claro, a gente vai ter mais força para lutar pela causa, poder ajudar muitas crianças, muitas famílias que estão aí, às vezes, sem laudo. Então, essa é a intenção da associação. Por enquanto, atualmente, a gente atua como um grupo forte de pais, dando apoio a esses pais que nos procuram, né, que precisam de um direcionamento. Maravilha. Então, está feito o apelo aqui, né? Vamos cooperar com essas mães aqui, com essa associação. Vai ser dado o telefone depois da associação, né, da qual a Aline é presidente. A gente vai continuar falando sobre isso, a gente vai continuar trazendo essas mães para próximos programas, para que elas tragam experiências dessas outras mães. São muitas mães, muitos casos, muitas histórias que são muito comoventes, e a gente gostaria de passar para vocês entenderem melhor o que são essas crianças, né, e de que maneira até vão poder ajudar. Quem sabe quantos ali estão nos ouvindo, né, os nossos internautas ali, podem fazer alguma coisa e junto com o outro, e a união faz a força, né, Aline? A gente pode chegar juntos em algum lugar e ajudar essas crianças que estão precisando muito de ajuda. Palavras de uma Bruxa volta já já. Palavras de uma Bruxa volta aqui com as meninas, a Aline e a Grazi. Conversa que não falta, a gente ficou nos bastidores conversando muito, tem muito assunto para vários programas. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção nas nossas conversas dos bastidores foi exatamente essa caminhada dos pais, né? A dificuldade que os pais têm de receberem esse diagnóstico em tempo hábil, de começar um tratamento já e não perder tempo para essa criança, né, Aline? Me conta, tu observa muito isso, né? Essa dificuldade que os pais têm de receber o diagnóstico, os pais perdidos, muitas vezes alguns que até não aceitam isso. Como é que tu observa isso, Aline? Me conta. Na verdade, assim, ó, quando uma família recebe um diagnóstico de autismo em casa, claro que não é fácil, né? Ninguém quer, ninguém entende, às vezes a gente não sabe como funciona, que foi o meu caso, né? Então, a gente tem que, assim, ir atrás. Sabe que o teu filho está com algum problema, que tu não sabe o que é, que dentro da normalidade de desenvolvimento ele está ficando um pouquinho atrasado, procura um médico, procura o pediatra. Né? O bom seria que agora, né, todos os pediatras já tivessem uma formação em autismo também, como está crescendo o número de crianças autistas, né? Os pediatras aí buscarem, né? Eu acredito que estão sempre tentando se capacitar, e a gente precisa disso, de profissionais que se capacitem cada vez mais no autismo. Porque o que acontece? Uma pessoa que não tem experiência com autismo, que ela vai buscar ajuda num pediatra, vamos supor que esse pediatra também não tenha muita noção do que é o autismo a fundo, essa pessoa começa a pipocar entre os profissionais. E a gente não quer que isso aconteça, porque a criança autista, se ela é autista mesmo, ela perde aquele tempo de desenvolvimento, de estímulo que ela poderia ter. E a gente sabe que a criança, né, tendo um diagnóstico precoce, ela tem uma chance muito melhor de desenvolvimento mais no futuro. Então, né, a gente, como associação, claro que a pessoa, quando ela está, né, nessa desconfiança de buscar entender o que está acontecendo com o seu filho, mistura ali um mix de emoções, né? Sim, então, ela tem que ir direto numa pessoa que já passou por isso, né? Eu diria que o melhor seria... Conhece alguma mãe que já
passou pelo autismo. Que teve essa experiência, isso. né? Para isso, o grupo é muito importante, a associação é importante. Virem até nós, né? Que a gente vai dizer, olha, eu fiz assim, assim, assim. Outras mães, elas também interagem muito umas com as outras. E isso aí vai dar um apoio para eles. O que eles vão fazer? Vão procurar um pediatra que vai pedir exames, que a gente sabe que o exame não é detectado o autismo, né? O autismo, ele é um exame clínico. O melhor, o indicado mesmo, o profissional indicado é o neurologista pediátrico, com formação em autismo ainda seria muito melhor. Então, né, pais aí que estejam desconfiados de seus filhos, primeiro profissional que vocês devem procurar é um neurologista pediátrico com formação em autismo, que entenda alguma coisa de autismo, porque daí você vai chegar na clínica, vai chegar no consultório, aquele profissional ele vai olhar para o seu filho e vai lhe dizer, não, ele é autista ou não, ele não é autista, ele tem alguma outra coisa. Então, para não perder tempo, para não ficar pipocando aqui e ali, e sair com um diagnóstico nas mãos, que é o diagnóstico que vai te abrir muitas portas para te poder trabalhar com o teu filho, com fono, com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta. Só o CID, só o diagnóstico mesmo é que vai abrir essas portas para essas famílias. Sim. A gente estava conversando ali nos bastidores, rendeu muita conversa, a produção disse que renderiam mais 4, 5 programas, né, Grazi? Tu estavas falando também da dificuldade dos pais em aceitarem. Tu observa muito isso, como é que a gente poderia abordar esse assunto? Porque a gente percebe. Sim, nós acompanhamos muito através do grupo ali da associação, né, o grupo no Whats, e às vezes as pessoas sabem que eu tenho uma filha autista, já me chamam no Whats, que tem o meu contato ali e começam a perguntar. A gente vê que, eu vejo assim, muito que os pais demoram muito a aceitar, e isso só atrasa o aprendizado da criança, o desenvolvimento dele, porque os pais demorando a aceitar, eles vão demorar para procurar a ajuda de um profissional, vão demorar para ter um laudo, vão demorar para buscar as terapias, e só a criança que sai prejudicado, e nós, os pais também, porque a gente tem que ter todo um apoio psicológico. Pai e mãe tem que fazer terapia também, a família tem que andar junto, tem que falar a mesma língua para essa criança poder crescer e poder evoluir, poder ter autonomia. Se a família não falar a mesma língua, não vai funcionar. Então a gente vê isso também, que é muito difícil, às vezes na escola, às vezes é detectado o que a criança tem algum problema, mas as professoras, as orientadoras, as supervisoras das escolas não têm essa autonomia de chegar e dizer para um pai e para uma mãe, olha, eu acho que teu filho tem problema, tu tem que procurar um neurologista, né? Às vezes até tem um medo também da reação dos pais, né? E isso tudo acaba atrasando. Às vezes o pai acha que a escola tem que resolver o problema de aprendizado do filho. E às vezes só a escola sozinha não vai resolver. Sim. Então, às vezes a gente vê muito isso, a gente presencia muito isso. Os pais que não aceitam e reclamando da escola, né? Que a escola não consegue fazer o filho aprender. Enfim, a gente vê essa dificuldade em todas as áreas, né? Eu sofri muito no início porque o diagnóstico da Manu, levei 1 ano para fechar o diagnóstico. É muito tempo. 1 ano é muito tempo para uma criança autista e tu ficar pipocando de médico em médico e vai a Porto Alegre, vai viajar, né? A minha filha é super intolerante a viagens longas, aí tem que medicar. Tem exames que só faz com sedação, que não se faz aqui no litoral, só em hospital em Porto Alegre. Então, é sofrido, é cansativo, é exaustivo, é complicado, e o nosso sonho seria que em todas as áreas tivessem pessoas capacitadas para poder nos atender, né, e atender essas crianças. A gente vê dificuldade em todas as áreas, né? Às vezes é um pediatra que fica com medo, com receio de dizer para um pai e para uma mãe, olha, tu deveria procurar um neuro. Graças a Deus não foi o meu caso, eu tive esse apoio. Eu fui na pediatra, levei minha filha e disse, olha, eu acho que ela tem um problema, o que eu faço? Onde é que eu vou? Por onde que eu começo? Que caminho eu faço? E ela me deu o norte, né? Só que não é todos os profissionais que fazem isso. Às vezes por falta de conhecimento da causa, às vezes por medo da reação dos pais. Então a gente precisa dessa capacitação, precisa desse coração aberto, dessa mente aberta das pessoas para a gente poder se unir e poder estar fazendo um mundo melhor para essas crianças. Para eles é uma simples rotina que para nós é normal,
que é pegar o carro, é ir trabalhar, pegar o carro e ir para a escola. Para eles é um sofrimento muito grande, é isso que as pessoas precisam entender. Não é manha, não é birra, é um sofrimento, dói neles fazer uma coisa que para a gente é uma coisa normal. Então, as crianças precisam de terapia. Elas precisam chegar numa UPA, num posto de saúde e serem atendidas de imediato. Uma criança autista não tem tolerância para ficar 3 horas esperando o médico atender, gente. Sim. Mas não sei quanto tempo para fazer a triagem, mais 3 horas para atender, sabe? Eu sofro muito assim com inacessibilidade. Né? Por incrível que pareça, existe lei de acessibilidade para cadeirante e tal, pessoas com deficiência, mas o autismo, por exemplo, a pediatra da minha filha é no 3º andar. Ela não usa elevador, só se tu quiser que ela infarte, aí tu bota ela num elevador. Eu tenho que subir 3 andares de escada, descer 3 andares de escada. Começa por aí. O pediatra da minha filha, especialista em autismo, que eu estou levando em Porto Alegre, é no 7º andar. Quando eu descobri que era no 7º, eu fiquei feliz, porque o anterior era no 9º andar, né? Então, são 7 andares de escada. Na última consulta que eu fui, eu cheguei muito cedo, tive que descer de novo com ela, ir para o carro, esperar. O estacionamento é subterrâneo, não tinha vaga, não tem vaga, porque em Porto Alegre, na Independência, não tem como estacionar na calçada, não tem área azul, não tem nada. Ela não entrava no estacionamento com o carro, então eu tenho que parar o carro na calçada, alguém tem que, né, continuar dirigindo para mim, eu desço ela do carro, coloco o carro na garagem, a pessoa coloca para mim, depois eu consegui entrar com ela, desci os 7 andares, fui para o carro, esperei o tempo da consulta, voltei, subi mais 7 andares, depois desci de novo. Então, isso é muito sofrido para a gente. Vai atender autista, vai atender pessoas especiais, tem que ser na porta, na calçada, tem que facilitar a vida, gente, e não complicar. Pois é. Tá vendo? Essas coisas assim, nos bastidores as pessoas não sabem, né? E aí, quando vem uma criança autista fazer tudo aquilo, não sabem o que os pais enfrentam para poder tratar essas crianças. É uma longa caminhada, é uma odisseia. Eu que acompanho a Grazi, não sei nem quantos anos, a gente está juntas, Grazi? 7 anos, não sei, né? Eu vejo o sofrimento dela, a cada semana um sofrimento, a cada semana toma floral, ela, mãe, precisa de atendimento o tempo todo, sou terapeuta dela, tu me permitiu que eu contasse, estou contando, porque ela precisa de atendimento o tempo todo, de suporte o tempo todo, para poder tratar dessa filha. Não é, Aline? Não é o que tu estavas dizendo há pouco, que os pais precisam de um suporte, porque os pais não aguentam tanta pressão, não é assim? Na verdade, né, a gente vê muito assim, ó, há pais que não querem aceitar. Sim. E há pais também que, quando aceitam, não procuram suporte, não procuram ajuda psicológica. E a gente precisa. Né? Eu creio que a mãe que tem uma criança com um autismo mais severo, que é o caso da Grazi, ela precisa de muito mais um apoio, sabe? Sim. Ela precisa muito mais da empatia dos outros. Por quê? Porque ela está cuidando do que é dela, do filho dela. Mas e quem é que está cuidando dela? Né? Então, a gente tem que pedir para a sociedade, assim, ó, tenham mais empatia pelos pais, professores, enfermeiros, toda a rede, né, de atendimento público. Quando chegar uma criança com uma crise, não olhem só para a criança, olhem para os pais que estão ali também desgastados, que estão, né, cansados, muitas vezes não conseguem mais controlar a situação, porque os filhos vão crescendo, eles vão ficando mais fortes, e a gente tem que entender que hoje eles são crianças, mas eles vão ser adultos, né, daqui a um tempo. E a gente tem que saber que eles são parte do mundo, que eles são inclusos na sociedade, então eles têm que ter respeito, eles têm que ter os direitos deles assistidos, eles têm, sim, prioridade no atendimento, porque muita gente acha, porque o autista não aparece nada físico, é no comportamental dele, que ele não tem síndrome nenhuma. Mas as crianças com a síndrome do autismo, elas são, sim, portadoras de uma deficiência intelectual. Então, claro que em fila de banco, em fila de supermercado, em fila de comida japonesa, porque a gente já, né, teve um caso aí que a mãe e o pai e a criança tiveram que ir para casa porque não quiseram dar atendimento prioritário para essa família, né, que a criança não ia aguentar suportar, esperar tanto pelo pedido da comida, porque tinha muita gente lá dentro, né?
Claro que a gente entende, né? Muitas vezes a gente é criticado. Mas sabe que o teu filho não tem tolerância, por que que tu leva? Porque a gente quer incluir eles na sociedade. A gente quer tirar eles de dentro de casa. A gente quer mostrar para eles que eles também podem ir num restaurante, num parque, num circo. Eles também podem estar dentre os outros, porque é a vida normal de todos. Meu filho tem um nível de autismo. Desde pequeno, mesmo quando ele fazia as birras, eu levava. Eu já ganhei muitos olhares tortos quando ele tinha lá seus 3 anos, que ele se atirava no mercado e dava com a cabeça na parede. Sim. Só que o que eu queria? Que, né, eu tinha que ensinar ele a se comportar. Claro que, por um tempo, os pais, por não saber o que fazer, a gente acaba se recolhendo para dentro de casa, né? Acaba não levando em lugar nenhum. Não quer mais nem sair na rua, né? Exato, só que chega um certo ponto que tu tem que dizer assim, peraí, mas eu não tenho que esconder ele. Sim. Ele é tão dono do mundo quanto nós. Sim. Ele pode ir também. Se a pessoa olha e não entende, paciência, né? O problema é dela, mas a gente tem que entender que sim, que a gente está aqui tentando desenvolver o ser humano, tentando desenvolver ele para ele mais tarde poder ter uma vida mais ou menos como a nossa, de poder ir nos lugares, de poder, né? Então é isso que a gente busca. Sim. E falando, Grazi, a respeito do suporte de um terapeuta complementar. Eu vou ter que puxar a brasa para o meu assado, porque assim, eu sou terapeuta dela e da filha. Então, eu gostaria de saber, assim, rapidamente, que estão me fazendo sinal ali que a gente já vai encerrar o programa, rapidamente a gente pode falar sobre como isso mudou a história da Manu e a tua? Sim, mudou radicalmente, mudou da água para o vinho a nossa história, quando eu, graças a Deus, conheci a Rosália. Ela é nossa terapeuta até hoje. Mãe de autista não é Mulher Maravilha, a gente precisa se tratar, a gente precisa de um apoio, precisa de alguém que nos entenda, alguém que cuide da gente, né? Porque a gente é um exército cuidando de um filho especial, mas a gente precisa de alguém que cuide da gente. Eu faço, né, vários anos, eu nem sei quantos, que a gente se trata com a Rosália, com florais. Eu estou sempre buscando, fazendo cursos, sempre me aperfeiçoando, porque eu acho que independente da religião de vocês que estão assistindo, independente da crença, a gente sem fé, o ser humano sem fé não é nada. E a gente precisa de um apoio. Então, assim, se você que está assistindo tem um filho especial e tem uma crença, tem uma religião, te agarra naquilo que tu acredita, tenha fé, que tudo vai dar certo. Tudo vai se abrir, os teus caminhos vão se abrir, tu vai achar o caminho que é melhor para ti, para o teu filho, mas sempre dá a mão para alguém, sempre pede ajuda, não tenta fazer sozinho, porque tu não é super-herói, a gente não é Mulher Maravilha, a gente precisa de apoio, e eu digo isso por experiência própria de vários anos. Eu sempre, desde que eu conheci a Rosália, todos os tratamentos médicos, os clínicos possíveis e o nosso tratamento espiritual. Eu não abro mão do nosso floral, da nossa consulta, da nossa conversa, eu não abro mão. E isso fez toda a diferença, inclusive no sono da Manu, os florais acalmam, eles deixaram ela menos ansiosa, menos nervosa, ela conseguiu até manter o peso, até emagrecer um pouquinho, e dormir melhor, e a qualidade de vida realmente melhora. Então, assim, seja qual for o teu caminho, qual for a tua religião, não perca a fé, porque sem fé a gente não vai a lugar nenhum, a gente não aguenta essa batalha, não. Então, tenha fé e vai atrás e vai em busca de um apoio espiritual, porque essas crianças são seres de luz, são muito especiais, eles vieram para transformar o nosso mundo, e a gente precisa se lapidar para poder entender o que essa criança veio fazer na nossa vida, na vida da nossa família. E eu acho que buscando essa calma, essa paciência, esse entendimento, né, a gente vai conseguir viver muito melhor. Essas crianças são seres de luz que vieram para transformar o nosso mundo. Não é um peso, não é um fardo, não é um problema na nossa vida. É uma dádiva. Né? É uma dádiva. Eu sou muito abençoada por ter a minha filha na minha vida, porque ela me transformou, ela me mudou, ela mudou a minha vida, ela mudou a vida de pessoas que estão aqui ao meu redor, e eu sou muito grata ao universo. Por isso, eu acho que todo mundo tem que procurar o seu caminho. Gratidão, gratidão, gratidão. 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 Me despeço com essas duas mãezinhas maravilhosas aqui, né? Para mim, elas já são muito especiais.
São especiais porque a criança autista é especial. Ela é um ser de luz, como a Grazi falou, e elas vêm para o planeta com um propósito, né? O transformador. Eles são agentes transformadores, né? Eles querem transformar esse mundo num mundo melhor. E essas mães que acolhem, elas são especiais e elas precisam de um tratamento especial e elas precisam de apoio, precisam de ajuda. Não de julgamento, não de crítica. Então, Palavras de uma Bruxa se despede hoje assim com uma profunda gratidão por ter essas duas moças maravilhosas aqui, nos dando todo esse suporte, todo esse apoio. Estou emocionada, já não sei mais nem como é que termina o programa. Terminou, até a próxima semana. Beijão para todos.